Olá pessoal, eu já falei em outros vídeos que os fundos imobiliários são meio que a porta de entrada aí para quem quer investir em renda variável. Mas comprar fundos imobiliários sem uma boa pesquisa é o mesmo que comprar um imóvel sem olhar. Nesse vídeo eu quero mostrar 4 fundos imobiliários e demonstrar na prática como eu faço para comparar os fundos a fim de decidir qual deles eu vou comprar, eu vou investir, né? A ideia é mostrar para vocês como é a minha metodologia para comparar. E aqui eu não tenho pretensão nenhuma de indicar nada, por isso peguei 4 fundos de um mesmo segmento para demonstrar como eu faço. São eles o TORD 11, o DEVA 11, o KNIP 11 e o XPCI 11. Sendo que apenas o KNIP 11 é para investidores qualificados, ou seja, que tenham mais de 1 milha investidas. Hoje eu vou fazer diferente, não vou pedir inscrição nem like no canal. A gente vai direto para a tela do meu computador e depois você vai decidir se vai deixar o like e se inscrever aí no canal, ok? Olá, tudo bem com você? Eu sou o Silas e esse é o canal A Virada Financeira. Sejam bem-vindos aí. Então vamos lá? Para a tela do meu computador aqui, eu vou fazer aqui mostrar para vocês, deixando bem claro que esse vídeo não é uma indicação de compra, né, ou venda de nenhum ativo, né? O objetivo aqui do vídeo é mostrar de maneira didática o jeito como eu comparo os fundos imobiliários e que eu pesquisei e desejo colocar aí talvez na minha carteira, tá? Se você quiser investir num fundo imobiliário ou quiser adquirir aí uma cota, eu sugiro que você faça a sua própria pesquisa e a sua própria análise, ok? Bom, vamos lá? Os fundos imobiliários que eu escolhi para demonstrar aqui são do segmento de recebíveis, ou os chamados fundos de papéis, que são aqueles que têm como ativos os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, né? Eu já falei no meu último vídeo sobre fundos imobiliários, sobre o que é um CRI, e por isso eu vou deixar na tela aqui, no alto do vídeo, o vídeo ao que eu me referi para que você assista depois, ok? Aqui na tela do meu computador eu vou mostrar como eu faço para compilar as informações, né? A maneira mais profissional de fazer isso é pelo Excel ou mesmo pelo Google Planilhas. Nós vamos usar as informações do site Funds Explorer e do Trademap também. Pelo Excel existe uma ferramenta que você obtém os dados, né? E essa ferramenta, você vem aqui em dados, em obter dados externos da web, e aí quando você clica aqui ele vai pedir qual o link, né, qual o caminho aí, a URL da web, e você coloca lá o site do Funds Explorer, a parte de ranking. Eu já fiz isso, né? Então, para adiantar um pouco mais aqui o vídeo, eu já fiz a compilação dos dados, né? Para facilitar, uso essa ferramenta do ranking e vai ter todos esses fundos aqui, né? Então, para agilizar, eu já estou com a planilha pronta e com os devidos fundos que eu quero utilizar, os 4 aqui. O primeiro comparativo aqui que eu tenho é o preço atual, que não diz muita coisa, mas se a quantia a ser investida for bem pequena, fica melhor investir numa cota com preço menor, né, a fim de conseguir mais cotas quanto for possível. Reparem que o TORD 11 aqui é o que tem o menor valor, portanto é o mais líquido, né? Interessante que é possível adquirir uma cota desse FII com os rendimentos da carteira. Quem tem uma carteira ainda pequena pode reinvestir comprando cotas desse FII. Então o TORD 11 levou aí a esquisito. O segundo item comparativo é o dividend yield, ou o percentual de dividendos. Para muita gente, esse é talvez o mais importante quesito aí na hora de escolher. E aqui é hora de tomar muito cuidado, porque muita gente tem se iludido com altos dividendos e que com o passar do tempo demonstram que o FII não tem como sustentar isso, né? O valor que consta nessa planilha é apenas o retrato atual do mês corrente. O ideal é que o investidor observe aí o histórico de pagamentos dos dividendos. Mais adiante eu vou mostrar também o crescimento desse dividendo ao longo do tempo aí, né? Nesse exemplo, os que estão pagando os melhores dividendos são o DEVA 11 e o TORD 11 aí, né? Então,
próximo quesito que eu verifico aí é a liquidez, né? A liquidez, ou seja, a quantidade de cotas negociadas na B3, né? E como já havia sugerido, o TORD 11 é o mais líquido, né? Então com mais de 180 mil cotas negociadas por dia. Até porque o preço da sua cota é o menor, né? E fica mais fácil das pessoas negociarem aí, né? O segundo é o gigante KNIP11 com 110 mil negociações, né? E acaba ficando aí no segundo lugar. Outro quesito que eu incluo no comparativo é o PL, ou patrimônio líquido. E aqui deixa bem claro o tamanho do fundo que o investidor vai investir aí, né? E tamanho do mercado é documento, sim, né? O KNIP11 é o maior fundo imobiliário do mercado nacional, com PL de quase 5 bilhões de reais, da gestora Quineia Rendimentos Imobiliários, uma das maiores do país também, né? Os outros todos são da gestora Vortex. Nesse quesito de patrimônio líquido, a segurança de investir num fundo gigante, quem leva aí é o KNIP11. E por falar em tamanho, o número de cotistas também é um parâmetro que a gente costuma comparar aí, né? Eu utilizo para comparar também o número de cotistas, né? Não está aqui nessa planilha, né? Mas eu posso acessar aqui o Trade Map, e no Trade Map isso aparece também, né? Você seleciona aí uma dos fundos, e aqui, por exemplo, aqui no caso é o DEVA, estou com o DEVA 11, e aqui você tem um indicativo, né, o número de cotistas aqui no mês de janeiro de 2021. No caso aqui o DEVA 11 está com 6,37 mil cotistas aí. Vamos ver aqui o outro. Vamos ver o XPCI 11. Não, no caso vamos ver aqui o KNIP11. Vamos ver o KNIP11, que é o que tem também o maior número de cotistas aí. Ele está com 38.270 cotistas nesse momento, né? Então é o que nesse momento aí também tem o maior número de cotistas aí, né? Então onde o mercado de fato está investindo, né, é onde tem muito provavelmente o maior número de cotistas, né? E nesse quesito o KNIP11 fica na frente com quase 40 mil cotistas contra 26 mil do segundo colocado, que é o TORD 11. Bom, ainda comparando o valor patrimonial de uma cota de um fundo, ele é obtido pelo patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas emitidas. Para sabermos se um fundo está ou não caro, ou seja, se o preço da cota está alto em relação ao valor do fundo, devemos medir o PVP, ou seja, o preço pelo valor patrimonial aqui, né, nessa coluna. Quanto mais próximo de 1, mais o preço está justo aí da cota. Acima de 1 está mais caro e abaixo mais barato. E aí também a gente tem que ter um cuidado para escolher. Nesse quesito aqui o XPCI 11 ele está com o valor melhor aí de 0,97%, né, seguido do TORD 11 com 1,08, depois o KNIP e o DEVA, né? Nesse caso aqui está mais barato aí o XPCI 11. Um outro item que muitos nem mesmo observam é a taxa de administração cobrada pelo fundo, né? E é bem verdade que tecnicamente essa taxa não sai do bolso do investidor, mas sim do percentual destinado a ser distribuído aos cotistas. No entanto, alguns fundos remuneram seus gestores mais do que outros aí, né? Nos exemplos que a gente escolheu aqui, o TORD 11 cobra a taxa de 1,5% mais 20% de performance sobre o que exceder o CDI. O DEVA cobra 0,2% mais 1% de taxa de gestão e 10% sobre o que exceder o CDI. Os outros dois cobram 1% de taxa de administração apenas. Um outro aspecto para ser observado aqui, né, na escolha de um FII é o potencial de crescimento.
alguns números podem ser obtidos para comparação aí, né? E eu fui no Trademap e compilei aqui os dados, né? E a gente pode verificar aqui, vou aumentar aqui para vocês verem, né? O CAGR, no caso aí, que é o Compound Annual Growth Rate, é a sigla para taxa de crescimento anual composta, né? E ele aparece aqui, né? Essa métrica, ela mostra como foi o desempenho passado e como isso pode ser, pode-se obter uma visão do futuro com essa leitura, né? Sempre lembrando que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, mas é um sinal de como o fundo se comportou até então. Algumas medidas aí são o crescimento do PL durante um ano, também o crescimento do dividend yield em 12 meses e o crescimento dos ativos e o dos cotistas. Na tela você pode observar o CAGR dos 4 fundos e note que o TORD 11 ele não tem aí dados suficientes para demonstrar o crescimento, até porque ele tem menos de um ano, né? Ele ainda não completou um ano que se iniciou esse fundo. O DEVA 11, repare que ele não tem nenhuma informação de CAGR aqui do crescimento de um ano, porque ele tem menos de um ano, ok? Os outros fundos já têm algumas boas informações aí para você analisar a questão do crescimento desses fundos que eles têm apresentado aí, ok? Bom, e para fechar aqui eu quero citar alguns aspectos que não tenho como mensurar numericamente. E esses aspectos são os fatores de risco dos ativos, a diversificação deles, os contratos, enfim, tem muita coisa que caberia mais para um analista do que para um investidor. E aconselho que se leia os relatórios ou os prospectos dos fundos, as notícias das gestoras e a opinião do mercado em geral, a fim de tomar uma decisão com mais argumentos aí, né? Ainda assim, trata-se de renda variável e o cenário político-econômico pode afetar as decisões. Deixa aí nos comentários para mim, para eu saber qual desses fundos você escolheria, se você tem alguns desses na carteira e se você gostou desse tipo de vídeo e se ajudou em alguma coisa você. E aí, se eu vou merecer o like. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.